Ok, eu acredito que finalmente eu fiz uma leitura que valesse a pena eu fazer um vídeo sobre. É uma leitura que eu queria fazer há muito tempo, porque há muito tempo atrás, quando eu era um simples jovem, começando no meio do mundo da literatura e tentando colocar os meus neurônios pra frente, eu li Ulisses, do James Joyce, e eu não entendi nada. Eu acabei percebendo anos depois que o Joyce era um autor mais falado do que realmente lido. E por conta disso, eu decidi pesquisar um pouco sobre a vida do autor nos últimos meses em que eu fiquei ausente dos meus vídeos e colocar para frente as leituras envolvendo o seu universo bibliográfico. E por conta disso, eu acabei indo à sua obra, que é talvez a mais conhecida depois do Finnegan's Wake, que é Um Retrato do Artista Quando Jovem. Um Retrato do Artista Quando Jovem é uma das obras que inspirou a Clarice Lispector no seu primeiro livro, né, Perto do Coração Selvagem, mas não é sobre isso que eu tô aqui para falar. É só para dizer que tem esse pequeno link entre esse autor irlandês e a nossa grandíssima autora brasileira. O Retrato de um Artista Quando Jovem conta a história do Stephen Dedalus. É um dos romances proeminentes no que na literatura nós chamamos de romance de formação. O Stephen Dedalus vai traçar toda a sua história dentro desse livro, com grandes fluxos de consciência, com grandes momentos de autointrospecção, e o Joyce vai se contrapor a isso, mostrando a sua narrativa, que pode ser um tanto intrínseca para muitas pessoas, tá? Então, com o meu romance de formação, obviamente nós vamos começar desde a infância do personagem até a sua vida adulta. Mas diferente do Stoner, que é um outro romance de formação que eu já fiz resenha para cá, nós não acompanhamos até o fim, literalmente, da vida do Stephen Dedalus, porque o Stephen Dedalus é um personagem que vai aparecer no romance Ulisses. Então aqui nós acompanhamos desde a sua infância até mais ou menos ali no seu início, metade de carreira. O meu gato tá aqui na mesa, então se vocês virem um rabo passando aí, é ele que tá fazendo as gracinhas dele aí, tá bom? Nós acompanhamos o Stephen Dedalus no início, tá? Quando ele estudava para ser um jesuíta. Quando ele era uma criança que vivia em uma família abastada financeiramente, até anos depois, quando essa sua família vai perder tudo. E em paralelo a isso, nós também podemos colocar a vida do próprio Joyce, tá? O que se sabe da vida do próprio Joyce é que ele não nasceu rico, mas que a família dele sempre fez o possível para que ele estudasse em boas escolas. E isso parece ser bem refletido ali, quando ele também estudava para fazer medicina e desistiu para se tornar escritor. O paralelo com isso é que o Stephen Dedalus estudava para ser padre, né? Mas um tipo de vocação que lhe foi imposta por estar perdido no mundo, mas depois ele acaba desistindo disso para estudar artes. E nesse meio desses estudos da arte, nós também temos um pouco da questão do que o próprio Joyce estudava, que era a questão sobre a semântica, que era a questão sobre a estética, que era as questões envolvendo a maneira de interpretar a arte. Então, em muitos momentos, durante ali na metadezinha do livro, nós vamos ter o Stephen debatendo com amigos e professores sobre a questão estética de uma obra literária, em que desde São Tomás de Aquino é mencionado, a Aristóteles e Platão. Então, esses são os momentos mais intrincados do livro, que para muitas pessoas pode ser um pouco chato, então não recomendo você pular, mas se você pular, você retoma depois e tenta ler pescando as referências e dando uma pesquisada, porque é algo engrandecedor para a obra. Mas também, se você não fizer isso, você consegue aproveitar a história mesmo assim, tá? Então, após esses primeiros anos de formação em que nós acompanhamos o Stephen Dedalus crescendo e sofrendo, tá? Em meio a escolas de internato, em que vários temas são abordados, que vão desde o tema a respeito sobre a justiça, desde temas sobre a questão do abuso dos religiosos para com as crianças que vivem ali naqueles internatos. Nós também vamos ter alguns temas como a própria questão que fica bem entre linhas sobre homossexualidade. Crianças que foram vistas no banheiro fazendo o que foram expulsas. Entendem? Então, o Joyce, desde esse seu livro, ele já provocava. Uma lembrança que eu tenho do
do Ulisses é a questão da provocação, é a questão de romper com as barreiras que já para o início do século passado já eram um pouco fragilizadas, mas que faltavam pessoas que soubessem abordar de maneira direta. E hoje, na literatura, as pessoas abordam isso de maneira direta, mas naquela época as pessoas tinham que abordar isso de maneira muito inteligentinha para que poucas pessoas pescassem. Então aquilo tá lá, entendem? Mais pra frente nós vamos ter o pequeno Stephen já um pouco maior, vivendo na escola. E é ali na escola em que, para mim, existem os melhores fluxos de consciência, que não são do próprio Stephen, mas das pessoas que estão ao seu redor, que são os padres levando aquela coisa do medo medieval sobre o inferno, sobre para onde você vai, sobre o que vai acontecer com a sua vida. Então, mais ou menos durante umas 30 páginas nós temos descrições do inferno, assim, que são belíssimas, né, para não dizer o contrário, muito bem descritas. E aí você já nota a diferença do fluxo de consciência do Stephen mediano, né, ali na sua adolescência, para o Stephen mais novo. Porque no Stephen mais novo, os fluxos de consciência são mais curtos. Nesse Stephen um pouco mais velho, esses fluxos de consciência já são maiores e mais questionadores. Diferente do início do livro, que são fluxos de consciência de uma maior aceitação de tudo aquilo que está acontecendo. Então o Stephen começa a se questionar e começa a pôr em prática tudo que ele pode fazer para não ir para o inferno, porque tudo aquilo está indo em direção a ele, porque a insegurança dele estar perdido no mundo acaba sendo ameaçada por se você não souber o que fazer, você vai para esse lugar aqui. Então vem desde as descrições do inferno no estilo mais Dante Alighieri possível, como também descrições infernais de uma maneira muito psicanalítica, de uma maneira muito freudiana até, sobre questões que envolvem o abuso de poder dos pais, o amor pela mãe e a descoberta da sexualidade, que naquele momento vai ser um grande fator para isso, pelo qual o Stephen acaba de descobrir o seu primeiro amor, acaba de ter tido a sua primeira relação sexual e acaba de se arrepender de ter feito tudo isso porque ele vai ser condenado. Então depois disso nós vamos passar para um Stephen um pouco mais velho, um pouco mais crítico e que já superou essas questões a respeito dos pensamentos infernais. Então o Stephen aqui já vai ser um Stephen que vai memorizar e passar por grandes momentos, que para mim são os mais marcantes, que são momentos de se livrar das amarras sociais. Ele vai se livrar de coisas como a igreja, a educação, a pátria e a família, sabe? Ele vai abandonar isso. E aqui é onde o Stephen vai se tornar o rebelde que a gente vai vir a conhecer em Ulisses, já adulto. E rebelde no sentido mais estrito possível, porque ele vai superar todas essas questões debatendo com as pessoas do meio do qual ele se inseriu. Porque a partir do momento que ele vai decidir ser o jesuíta, retomar tudo isso, ele para e vê que aquilo não é para ele e decide estudar arte e decide, por então, colocar em prática a função que ele vai exercer na vida aqui na Terra. Então, a partir desse momento, nós vamos ter pessoas que vão ter debates intensos com ele, que não vão aparecer mais em nenhum momento do livro, que vão ser personagens muito marcantes, para uma obra muito curta, dividida apenas em 5 capítulos extensos, tá? Mas que vão ser importantes para a formação desse personagem, tá bom? Então, eu não sei muito mais o que falar sobre isso. Eu peço desculpas pela ausência de vídeos aqui. Tal qual como o Stephen, eu tô meio troncudo em coisas da minha vida que eu não consigo elaborar muito bem. Mas eu prometo tentar retomar com o fluxo de conteúdos pra cá, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Leiam James Joyce. Talvez eu traga uma resenha de Ulisses em breve. Eu tenho um livro aqui e quem sabe eu decido reler. Obrigado por assistirem até aqui. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? O meu Instagram tá aí embaixo, o meu Letterboxd e o meu Scooby.
Eu acho que é só isso mesmo, tá certo? Até o próximo vídeo.